Olá, tudo bem com você? Bem-vindo! Sinta-se muito bem-vinda aqui na TV Camuazo para prestigiar a entrevista pessoalmente com Mário Sérgio Cortella, um dos maiores pensadores da nossa época. Ele é educador, filósofo, escritor, comunicador. É autor de 51 livros publicados no Brasil e no exterior nas áreas de educação, filosofia, teologia e motivação de carreira. Uma personalidade atuando em programas de rádio e TV, Cortella é um dos maiores palestrantes populares do Brasil. Já convido você a se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se, deixe o seu like aqui da TV Camuazo para te informar, inspirar e divertir. Eu sou Camuazo II, jornalista e cego. Ao meu lado, é claro, Mário Sérgio Cortella. Que bom que nós estamos lado a lado na vida, na conversa, na possibilidade de partilha daquilo que ajuda a fazer o que fazemos melhor ainda quando a gente cresce com o diálogo, né, Camuazo? Sem dúvida. Uma audiodescrição. Muita gente que nos assiste também é pessoa com deficiência visual. Sou homem negro, tô de óculos pretos, boné branco, camisa polo laranja, estou com blazer cinza de tom claro. E o Mário Sérgio Cortella? Eu sou um homem branco, já tenho 70 anos de idade, então minha barba, que eu uso há mais de 46 anos, ela é grisalha. Mantenho ainda meus cabelos pouco grisalhos, um pouco já embranquecidos, eu tenho olhos claros. Eu sou alguém que está no momento vestindo um paletó preto e uma camisa preta também. Muito bom. Como é que está a saúde? Como é que está a família? Olha, uma das coisas boas é lembrar o que dizia um grande filósofo alemão do século XIX, chamado Edmund Husserl. Quando alguém a ele perguntava, como o senhor está? Ele dizia, estou muito bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. E aí não dava sequência. É claro que eu, como toda pessoa, tenho atribulações, tenho facilidades, tenho turbulências, né? Tenho momentos em que fico dentro de uma planície, né, na vida. Por isso, uma das coisas que mais me anima é a possibilidade, sim, de me sentir bem em muitos momentos e em outros que não o são, né, de ser capaz de ultrapassá-los. Por isso, sim, na geral da fala, como está? Pergunta você, eu digo bem. E bem também deve estar a família, né? André Sérgio, o Pedro, Ana Carolina. Nossa, estão e gostam de estar, meus netos e netas, tudo aquilo que faz com que a gente Ana amplie Luiz Antônio, todo. Gabriel, Rafael. Nossa, aumentando o modo de ser. Há várias maneiras de ficar na vida. Uma delas, claro, é ter descendentes físicos, mas não é a única maneira de ficar. Muita gente fica sem que tenha exatamente essa forma exclusiva de descendência. O senhor é filho de uma professora, de um bancário, seu Antônio, mas também já ouvi dizer que é filho de jornalistas. Não, olha só, quem diria, seria muito bom, né? Quem é filho de jornalista é o Pedro, meu filho mais novo, ele sim, que jornalista sendo, é filho de uma. Evidentemente, eu diria que minha mãe, professora sendo, portanto, da área de comunicação de conhecimento, exerceria uma atividade similar, em alguns momentos, àquela que o jornalismo tem. Eu mesmo tenho atividades no jornalismo há muitas décadas. Não sou jornalista de formação, né, como você é, mas ainda assim aprecio imensamente, né, aquilo que é esse mundo, né, da mídia, o mundo da expressão. E gostaria também de ser filho de jornalista no sentido direto para ter aprendido outras coisas. Mas meus pais, como você mencionou, Emília e Antônio, não se dedicaram a essa atividade. Falando da sua influência, o senhor possui uma trajetória inspiradora, não é? Marcado por uma atuação multifacetada em diversas áreas do conhecimento. Como é que o senhor define, na verdade, a sua atuação como educador, filósofo e comunicador? Uma das coisas que eu sempre gostei é de ser, como sou, um professor. Um professor, uma professora são pessoas que, de vários modos,
acabam tendo um grande prazer na vida, que é a tarefa, o propósito de repartir conhecimento, de fazer com que aquilo que é necessário se saiba, ou que a gente supõe que deva ser sabido, que vá também para outras pessoas. Por isso, sendo eu um professor, né, eu tenho sim, dentro dessa multiplicidade de atividades que gosto de ter, a docência como ponto de partida. Nesse sentido, né, se a gente imagina, eu professor sou, e aí também atuo dentro da comunicação na mídia, também escrevo livros, também faço palestras, mas o lugar de onde eu saio, sou colunista, o lugar de onde eu saio, o lugar de partida mesmo é exatamente a docência. Antes de continuar, deixa eu agradecer a você que nos assiste. Mas você sabia que esse projeto depende de donativos voluntários? Sim, é isso mesmo. Você também tem a oportunidade de contribuir para a estrutura e a logística desse projeto. É só você fazer um Pix de qualquer valor. Veja aí a chave Pix na descrição desse vídeo para contribuir. Não perca a oportunidade de contribuir. Se você quiser, o Pix está aí na descrição do vídeo. Participe do nosso financiamento coletivo. Faça você também a sua doação. O seu sotaque, a sua forma de falar, ele é muito elogiado, sabe? E eu gostaria de entender, né? Isso é uma mistura do Sul, você é do Paraná, de eu sou paranaense de Londrina, mas o sotaque que se utiliza em Londrina não é esse que eu utilizo. Pois é. Né? Porque em Londrina tem um pouco do sotaque que no Brasil nós chamamos de caipira. E é um sotaque que puxa mais a letra R, na qual eu diria assim, porta, assé, colher. Né? Já no sul mais direto do Brasil, se tem a fala um pouco mais cantada. Eu mesclei essas coisas ao vir para São Paulo. A capital paulista tem o português aqui falado mais italianado, né? E isso trouxe uma mistura de coisas e acabei criando um modo próprio de falar, que é a minha impressão vocal. Existe a impressão digital, né? Existe a impressão vocal. A minha impressão vocal é exatamente essa, né, que faz com que eu fale de um modo que é próprio. Alguns dizem assim, e de onde vem o teu sotaque? Eu digo de mim mesmo, né? Afinal, ele é imitável, há vários lugares em que ele passa por imitação, mas ele não existe diretamente em algum lugar. Uma parte das pessoas, como elas apreciam, e outras não. Outras dizem, eu não gosto do modo como você fala. Mas uma parte grande diz, olha, eu quando começo a ouvir, né, tua maneira de falar mais cantada, ela parece sempre, né, gostosa de fazê-lo. E eu me habituei a dar aí essa, como eu disse, impressão vocal. Mas quando é que começou essa odisseia? Olha, há uns 30 anos, eu sou professor há 50, mas há uns 30 anos, quando eu comecei a ter atividades no rádio, no mundo do rádio, eu notei que no rádio, diferentemente da TV, porque na TV a pessoa ela está de modo exclusivo, né, ligado a você. No rádio não. Alguém pode, por exemplo, estar ouvindo, né, uma emissora de rádio, ou no caso um podcast, só o áudio, e fazer outras coisas. Está caminhando, né, está trabalhando, está lavando louça, está dentro de um transporte, né, e aí ela pode se distrair com outras coisas. Sem dúvida. E uma das maneiras que eu decidi de ser mais compreendido foi de esticar mais as vogais e os fonemas finais. O que leva a que quem vai me imitar diga assim, como diz o Cortella, né? O Camoaso, e tal. Fica até divertido. Eu sempre lembro que eu não consigo me imitar, né? Eu não tenho ainda essa capacidade. Mas o senhor já é imitado, já vi algumas Muitas vezes, e gosto. É muito comum, né, que às vezes um pai, uma mãe, chega com o filho de 10, 12 anos e diz assim, olha, meu filho sabe te imitar direitinho. Aí eu digo assim, então peça para ele me imitar agora. E quase sempre é muito, muito apreciável, né, porque fica um pouco isso. Mas a razão, voltando até o ponto, é exatamente há 30 anos decidir
esticar mais para ser mais compreendido, como eu fiz agora, compreendido, para quem está fazendo alguma coisa, capturar a ideia. Muito bom. Esse é Marcelo Cortella, professor, filósofo, educador e comunicador. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, faça sua inscrição, inscreva-se no canal, clique aí no botão vermelho em inscrever-se. Ativa também o sino das notificações para você ser avisado de todo o conteúdo que for postado por aqui. Como é que o senhor definiria a filosofia? Ela é uma ciência, uma arte? Qual é a diferença? Ciência não é. Às vezes é arte, da ciência tem algum parentesco, afinal, a filosofia ocidental, especialmente, o que se chama de filosofia grega clássica, que é a origem, né, há 2.600 anos, 2.500 anos, ela sim, ela era todas as ciências. Né, a ciência nasce ali dentro, mas não com esse nome. Né? Mais tarde, quando a filosofia se desenvolve e também o conhecimento vai ganhando marcas mais estruturadas, receberá o nome de ciência específica, como, por exemplo, a física, depois a biologia, mais adiante ainda, né, a química a partir do mundo medieval, né, a partir daí também aquilo que é, né, parte da psicologia, da sociologia. Mas a filosofia em si, ela não é uma ciência, ela é um saber, isto é, um conhecimento e uma reflexão sobre a realidade. Tem algumas coisas da arte, né, que é a necessidade de tocar, de criar, de emocionar, mas a ciência, especialmente nos 500 anos mais recentes, ela tem como referência a capacidade de ser experimental, né? E a filosofia, por ser reflexiva, não tem a experiência, né? Aquilo que é a prova e contra-prova, a hipótese como sua marca. Isso não a deixa num patamar inferior, ela é apenas diferente, né, dos outros, mas seria estranho supor e chamar a filosofia de ciência. Ela é, sim, uma reflexão sobre a vida, de maneira que quem vai viver o viva de maneira também ela mais viva. Parece uma redundância, mas há pessoas que não têm a vida viva. É uma coisa curiosa, uma das frases, Camões, que eu mais acho interessantes. Eu já vi essa referência como vindo de algum povo no meio da África ou, né, alguma coisa da Índia. Nunca achei a referência última, mas é um desejo em que a pessoa diz para a outra: eu desejo que quando a morte te encontrar, te encontre vivo. Parece óbvio e não é. Quando a morte te encontrar, te encontre vivo, porque há pessoas que, mesmo que biologicamente vivas, elas deixam falecer a esperança, elas deixam diminuir a capacidade, né, de expressividade. Por isso, a filosofia pensa sobre a vida para que a vida mais viva seja. Para que a vida mais viva seja. Gostei. Agora, como educador, um mundo cada vez mais complexo e desafiador, qual é o papel da educação, da filosofia e da ética na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada? A educação, ela tem a necessidade de lidar com a formação de pessoas. Ela se dá em muitos lugares, também na escola. A escola é um dos lugares em que a educação se dá. Ela se dá na família, na comunidade, no trabalho, na igreja. Ela se dá no lazer, se dá, claro, na comunicação, na mídia. A escola é um dos lugares em que ela acontece. E nesse sentido, sendo um local de formação, tem de ser a boa formação e não a deformação, que é a má formação. Nesse momento, a ética é exatamente a prática da decência. A ética é um compromisso, né, com princípios que nos leve a uma vida boa para todas e todos. Essa não é uma definição minha, é de um pensador francês do século XX, chamado Paul Ricoeur, um filósofo, né, que dizia que ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. Ora, a ética é uma parte da área da filosofia, não como prática, mas como reflexão, como campo teórico. Por exemplo, há 2.500 anos, um dos textos mais expressivos sobre ética é de autoria de Aristóteles, chama-se Ética Nicômaco. Boa parte do pensamento filosófico, né, da história se dedicou no Ocidente a pensar o que é certo e o que não é. Também no Oriente nipônico, também no Oriente chinês,
também no Oriente Coreano. Se você pegar as obras de um Confúcio, ali toda a reflexão será sobre conduta, sobre a moral do dever, sobre o comportamento. Por isso, a filosofia lida com a ética no campo, né, da reflexão, e a finalidade da ética é nos auxiliar a ter uma formação nossa e de outras pessoas, ou seja, educação que seja para o bem de cada pessoa e de todas as pessoas. Essa é a contribuição. Se assim não for, é uma má filosofia, uma má ética e uma má educação. Você citou uma frase aí e fez questão de sublinhar que não é sua. Existem muitas frases, não é, ditas por Mário Sérgio Cortella, né, na internet, enfim. Você já teve alguma, por exemplo, alguma frase que foi atribuída a ti que na verdade não é? Muitas no dia a dia. Muitas que eu gostaria que fossem. Muitas vezes se cita, né, uma frase do Benjamin Disraeli, que escreveu que a vida é muito curta para ser pequena, e você identifica essa frase citada como se fosse da minha autoria, e não é. Eu a coloquei num livro chamado Qual é a Tua Obra, há muito tempo, mas ela não é da minha autoria. Uma outra que circula é: o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para este mundo. Eu gostaria de ser o autor dessa ideia, que eu acho especial, mas não o sou. E algumas frases a mim atribuídas, eu não gostaria que me atribuíssem, né? Eu não as aprecio. Entre elas, uma que diz que, né, nós temos de qualquer modo, de qualquer jeito, de obter o sucesso, porque o sucesso é que dá o caminho da felicidade. Eu nunca disse e não diria uma ideia como essa, aliás, porque eu sou partidário, né, de uma noção trazida por um estupendo médico, né, europeu que viveu boa parte da vida dele, né, trabalhando dentro do mundo da África, né, dentro da área de medicina, que é Albert Schweitzer, quando ele dizia: não é o sucesso que produz felicidade, é a felicidade que favorece, né, o sucesso. Esse homem que trabalhou no Gabão quase 50 anos, né, ele compreendeu. Essa frase, ela expressa mais o que eu penso do que quando se diz o sucesso a qualquer custo. O senhor tem mais de 50 livros publicados, com uma legião de seguidores nas redes sociais, né, mais de 22 bilhões. O senhor se tornou um dos intelectuais públicos populares do Brasil. Como é que você lida com a responsabilidade de ter a sua voz ecoando para milhões de pessoas? A necessidade de estudar mais, de ser responsável naquilo que eu comunico, ser capaz de não produzir a desinformação, ser capaz de ter humildade para imaginar que tudo isso resulta, sim, de um esforço pessoal, mas esse esforço pessoal dependeu e depende de outras pessoas que me ensinaram, que me ensinam, que escreveram coisas que eu leio, né, que dialogaram comigo em vários momentos. Portanto, eu acho mais do que especial ser capaz de ter essa presença, mas não acho que seja um mérito exclusivo. Não retiro o meu mérito. Isso seria uma simulação de modéstia, que seria muito tola, né, mas também não imagino, né, que seja exclusivamente um caminho que foi trilhado só por mim, com o meu único, né, uso da minha capacidade. Ao contrário, né, a nossa força nesse sentido, ela é muito mais coletiva. Daí que ter responsabilidade em fazer o que faço é para não desonrar todas essas pessoas, né, que leem os livros que faço ou seguem aquilo que tenho no mundo das redes sociais. E essas pessoas, acredito que são todas unânimes em dizer que o Mário Sérgio Cortella tem a capacidade de comunicar conceitos complexos de forma acessível e envolvente. Qual é que é o segredo de tornar a filosofia ética palatáveis para um público tão amplo assim? Entender, primeiro, que a filosofia ela é complexa, mas ela não é intraduzível. Ela não pode ser banalizada, não pode ser objeto, né, de simplificação, mas ela tem de ser traduzida de uma maneira que as pessoas a ela tenham acesso. Afinal de contas, se há algo que honra a trajetória da filosofia, especialmente no Ocidente, é a possibilidade da comunicação da filosofia. A grande referência é Sócrates, que há 2.500 anos falava na praça pública para ser entendido pelas pessoas que ali estavam. Nesse sentido, eu faço um esforço o tempo todo para ser claro,
E faço um esforço para que quem comigo participa da reflexão entenda o que eu estou dizendo. Eu não quero parecer inteligente sendo incompreensível. Um sinal de inteligência é ser entendido. Na minha atividade docente, nesses 50 anos, uma frase que eu ouvi algumas vezes de alunas ou alunos é assim: professor, eu entendi, mas eu não consigo explicar. Aí eu digo, então você não entendeu. Porque saber explicar é parte do processo de ter compreendido. Se compreendeu e não sabe explicar, ainda não compreendeu. Terá de estudar mais. Por isso, eu tenho que estudar sempre aquilo que vou ensinar, a ponto de eu, tendo compreendido, fazer com que outras pessoas também compreendam. Então não tem aquela questão de eu entendi, mas para mim, agora para passar para o... No meu caso, é absolutamente impossibilitada essa hipótese, porque eu entender só para mim é a negação da docência, é a negação da atividade professoral. A minha formação é direcionada para que aquilo que eu entenda para mim seja também passado e entendido, né, por outra pessoa. E a partir do momento que você repassa, acaba também deixando mais, digamos assim, entendível, né? É o exercício daquilo. Sim, porque a comunicação, como ela é sempre bidirecional, ela não é no único sentido. Uma das coisas que eu preciso fazer, dado que eu, enquanto estava numa sala de aula no cotidiano, sempre, quando algo explicava, encontrava um contraponto na pessoa que ouvia, dizendo entendi, não entendi, explique melhor, discordo. No mundo que é virtual, fica um pouco mais complicado. Apesar da comunicação que se dá por intermédio de participação em chats ou na opinião que se dá depois de um podcast, ainda assim eu preciso estar o tempo todo atento para notar, nas conversas, nos encontros que tenho, se eu estou chegando às pessoas, à medida em que a rarefação da minha presença em sala de aula trouxe essa dificuldade para mim. Isto é, falta um intelector presencial que seja capaz de imediato, dar o tom para que tudo fique melhor. Esse é Sérgio Cortella, grande pensador da nossa era. Muita gente, inclusive eu, acaba extraindo muitas lições de motivação, enfim, dos teus trabalhos como escritor, como palestrante. Eu não sei se o senhor pode se dizer que também contribui para a autoajuda das pessoas. Com alegria. Às vezes diz assim, mas você escreve livros de autoajuda? Porque no Brasil ainda existe um conceito relativo à autoajuda que não é sempre positivo. O que eu acho bom, não é sempre positivo. Eu acho bom, inclusive, que se tenha uma visão crítica sobre a autoajuda. Existe autoajuda, livros ou palestras ou atividades de aconselhamento que reduzem muito a capacidade ao mero estímulo, ao mero entusiasmo, e acabam distraindo das questões centrais. No entanto, embora exista autoajuda de uma qualidade equivocada, eu acho que há várias situações de coisas que eu já li, de coisas que eu ouço, que me ajudam bastante, em que eu vou buscar, portanto sou eu que busco uma autoestimulação e elas me auxiliam. Eu brinco sempre que quando Sócrates dizia fortemente a frase conhece-te a ti mesmo, ele estava lidando com o princípio da boa autoajuda. Eu sou capaz, em alguns momentos, de fazer isso bem. Em outros momentos, não necessariamente. Nem tudo que faço é sempre apreciável. Mas nos momentos em que pude fazer autoajuda de bom vitre, de boa qualidade, fico feliz. Em outros, se fiz e não seguiu, não é só autoajuda que faço, mas aquilo que faço dentro dessa área, eu quero sim que ela seja colaborativa. E nessa área da motivação, há pessoas que ou não conseguiram identificar os seus pontos fortes, ou ainda já identificaram, mas estão à busca do sucesso, enfim, Como é que cada pessoa pode fazer seu propósito virar realidade, como encarar os desafios, aquela meta que às vezes pretende alcançar para concretizar um sonho, alcançar um sucesso? Uma das coisas melhores é imaginar que a pessoa precisa pensar o que para ela é sucesso. O sucesso é o quê? É amealhar patrimônio, é a necessidade de ter uma fama muito grande, é ser temido ou admirado. O que é o sucesso? Se ela define o que é, isso significa que ela terá clareza daquilo que ela precisa procurar.
Há pessoas que avaliam o sucesso pelos bens que possuem, outros pelo número de pessoas, né, que à sua volta fica. Essa é uma das métricas possíveis. Eu acho que a ideia de sucesso ela é mais marcada quando a pessoa tendo um propósito, e esse propósito sendo sadio, socialmente sadio e pessoalmente sadio, que ela buscará com persistência, buscará com capacidade, né, de partilha, e buscará, acima de tudo, com a ideia, né, de que, sendo passageiro, o mundo do sucesso, né, ele só tem uma maneira de permanecer, que é permanecer nas outras pessoas. Né, e isso, sim, fará bem. Agora, variará muito. Afinal, como diz a filosofia, as pessoas, os seres humanos não fervem na mesma temperatura. Então, também a ideia de sucesso não é a mesma para todas as pessoas. Para algumas pessoas, o objetivo dela, o sucesso é, por exemplo, motivando as outras pessoas, é ajudar alguém, tornar palestrante, inspirando as pessoas. Só tem uma alternativa, você tem que se associar a outras pessoas que também nessa mesma rota estejam, no mundo, e especialmente num campo em que há uma profusão de pessoas, né, de várias atividades. A única alternativa é juntar-se e iniciar, como vem fazendo você, junto com outros e outras dentro desse campo, né? Porque, do contrário, as pessoas elas não prestarão atenção. Mas quando você se junta com um, com outro, tem um poeta brasileiro genial, né, nascido na cidade do Recife, já faleceu há bastante tempo, cujo nome é João Cabral de Melo Neto. E ele tem um belíssimo poema em que ele diz: um galo sozinho não tece uma manhã. Um canta aqui, o outro canta lá, o outro apanha o canto do outro e leva adiante. Então, se você, por exemplo, tem essa intenção, tem que se juntar, né, com outras pessoas que também o tenham numa condição assemelhada à tua para seguir. Nesse quesito aí de objetivos, sonhos, perspectivas, concretizações, onde é que entra essa questão do dom, talento, sorte? Porque muita gente acaba atribuindo o insucesso ao dom, ao talento e à sorte. Como é que é o teu conceito, Mário Sérgio Cortella? Você acha que a gente nasceu com habilidades inatas ou que elas são desenvolvidas ao longo da vida? Eu gosto sempre de lembrar que uma das coisas boas é não cair na armadilha, né, de imaginar que tudo é dom ou nada ou é. Por exemplo, eu tenho uma facilidade que é inata em mim, não fui desenvolvendo a não ser melhorando, que é uma voz, né, que foi sendo melhorada no sentido de trazida, né, com alguns aperfeiçoamentos, mas ela nasceu como uma possibilidade. Né? Você tem um impedimento de enxergar com os olhos, isso faz com que você tenha que desenvolver outras formas de presença, né, com outras pessoas e com você mesmo. Isso não é, você pode até ter tido, né, uma dificuldade de nascimento, mas ela será superada de outros modos. Assim como não se nasce pronto para o lado ruim, também não se nasce pronto para o lado bom. Assim como não se nasce pronto, né, para o mundo do jornalismo, como você não nasceu, você teve que desenvolver. Será que há coisas que são sorte? Várias delas o são, mas elas não são definitivas, né? Elas não são exclusivas. Coisas que aconteceram na minha vida, tal como acontecem na tua, elas resultam de situações que você não escolheu, mas aproveitou. Sim. Em que você não decidiu, mas ela te trouxe, né? Algo que, sendo usufruído, levou a um bom sentido. Se a noção de sorte é aquela que os gregos antigos tinham, que é a ideia de kairos, isto é, de ocasião favorável, não tenha dúvida de que isso influencia, mas de nada adianta, né, isso sozinho. Tudo é algo de formação, de desenvolvimento. Você não nasceu pronto. É por isso que você é capaz, inclusive, de corrigir, reorientar rotas, reinventar. Tivesse nascido pronto por completo, nada haveria a ter como intenção. Muito bom. E lembrando que você tem a oportunidade de contribuir com este projeto. Você pode fazer um Pix e a chave Pix está na descrição do vídeo. Participe do nosso financiamento coletivo. Faça a sua doação para a estrutura e logística do nosso trabalho.
Chegamos ao fim da nossa entrevista com o professor, filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, aqui na TV Camoaso. Se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e também ative o sino das notificações para ser notificado de outros bons conteúdos que passarão por aqui. Para o Sérgio Cortella, quero agradecer imensamente a amabilidade, a afabilidade de me receber. Na verdade, eu estou aqui no escritório. É escritório aqui, né? É um escritório. No escritório do Mário Sérgio Cortella, recebeu-me com muito afago. Obrigado pela entrevista, o tempo que nos disponibilizou. O tempo é para ser repartido. Quem se apropria do tempo só para si, perde tempo. Abraços. Muito obrigado.